com o espaço do servidor e a campanha que a FESERGS está ampliando por todo o estado em busca de 19% de reajuste para os servidores do quadro geral, para os servidores do Poder Executivo e também em apoio à campanha dos técnicos científicos. Nós fomos à Casa do Povo, à Assembleia Legislativa, conversamos com líderes de bancadas e tivemos também uma audiência com o presidente da Assembleia, Giovanni Cherini. Agora você vê então os relatos desses deputados e a opinião, a avaliação dessas grandes lideranças. Veja a seguir. Deputados, servidores técnicos científicos, quadro geral, Poder Executivo, nenhum teve aceno de nenhum tipo de reajuste, não teve diálogo com a governadora. Essa semana tem essa questão da Brigada Militar, o CEPERS talvez seja convidado, né, a haver algum tipo de diálogo. Como é que o senhor vê essa situação, principalmente dos servidores do Poder Executivo, dos técnicos científicos do quadro geral, que estão aí num ano, estão correndo contra o tempo, porque até o dia 6 tem que ser votado e provavelmente não vai ocorrer nada. Qual é a sua avaliação? O que está acontecendo? A governadora não quer olhar para essas categorias que têm os salários menores? Uma boa pergunta. No dia 6 de abril, encerra o prazo que a legislação permite para concessão de aumentos para os funcionários em função de ser um ano eleitoral, e isto vai até o final do mandato da governadora. E não se vê movimentação no sentido de aumento, de envio de projetos para a Assembleia para determinadas categorias. O da Brigada Militar está chegando ao entendimento, que até tem um projeto relativamente bom e que me parece que está muito próximo de poder haver um acordo entre as categorias. O do magistério não se vê falar, uma categoria importantíssima para o Estado e que poderá inclusive deflagrar uma greve com prejuízos imensuráveis para a sociedade gaúcha, e o prazo vai se extinguindo e não é construído nenhum projeto e não tem nenhum aceno por parte do governo, nenhum diálogo com a categoria, com os professores, no sentido de construir uma proposta de aumento salarial. Os técnicos científicos não é diferente. Eu marquei hoje uma audiência com o chefe da Casa Civil para solicitar um envio de projeto de lei que contemple os técnicos científicos, no mínimo a reposição da inflação do governo, do período do governo Ieda. Eles não tiveram nenhum aumento durante os 4 anos do atual governo. Não é diferente o pessoal da área da saúde, tem um projeto de um plano de carreira para os funcionários da área da saúde, e também não chega o projeto na Assembleia, e isso não pode ser analisado e aprovado depois de última hora, sem uma análise mais acurada, com uma maior responsabilidade por parte da Assembleia Legislativa do Estado. E assim também os demais funcionários do Poder Executivo. Os funcionários das autarquias já foram contemplados, agora chegou o projeto do IP, mas ainda tem essas categorias, os funcionários do Executivo, dos técnicos científicos e esse plano de carreira dos funcionários da área da saúde. Líder da bancada do PDT, deputado Adroaldo Loureiro, nos fizesse uma avaliação. Como os servidores podem ver essa situação, como os deputados veem essa situação toda? Nós vemos com muita preocupação, porque nós não vemos nenhum movimento de parte do governo para a concessão desse reajuste mínimo que é necessário para mais de 90% dos servidores do Estado. Nós temos aí os técnicos científicos, servidores do quadro geral, sem reajuste ao longo desses, agora, 4 anos do governo Ieda, que concedeu apenas as vantagens concedidas pela Lei Brito e que foram ganhas na justiça pelos servidores. E o governo está dizendo que esse é o reajuste que vai conceder. Então, isso é algo inaceitável. A nossa bancada está se mobilizando, a presidência da Casa, o deputado Cherini, a nossa bancada do PDT, que é uma bancada trabalhista, que se preocupa com os trabalhadores da iniciativa privada e também do serviço público, e vemos isso com grande preocupação. Estamos procurando fazer a nossa parte, tentando pressionar o governo para que conceda
um reajuste mínimo, até porque nós estamos correndo contra o tempo e é necessário que o governo se mobilize, que tenha sensibilidade para atender categorias que estão aí, como os técnicos científicos, há mais de 20 anos sem reajuste nos seus salários por parte do governo do Estado. É engraçado que se fala bastante na Brigada Militar, inclusive então, todo esse impasse, se aceita, não aceita a proposta. Os professores também pode ser que sejam chamados, mas os outros servidores ficam aí, né, sem nem pelo menos diálogo. A governadora nem recebe, repassa muitas vezes para o chefe da Casa Civil, não recebe os servidores, aí os servidores acabam ficando na mão dos deputados, tendo que pressionar os deputados. É possível ainda fazer alguma coisa? Eu acho que há tempo ainda, embora seja escasso e tem que haver a boa vontade do governo, porque na verdade isso não compete a nós. Nós, os deputados, podemos fazer isso que nós estamos fazendo, tentando chamar a atenção do governo, abrindo espaço de debate aqui na casa, como a presidência tem feito, as lideranças das bancadas, né, procurando sensibilizar o governo para que ele não utilize esse prazo que tem apenas para dizer depois que já passou o prazo e que não vai conceder nada de reajuste para funcionários que ganham salários de fome. Alguns pode-se dizer, porque até tem gente que tem que complementar para receber o salário mínimo e são funcionários importantes que fazem a prestação do serviço público aqui no nosso estado. Então, isto, para nós, trabalhistas, é algo inaceitável e vamos fazer a nossa parte pressionando o governo para que atenda minimamente a essas categorias que são as que mais precisam, quando o governo tem atendido aqueles que menos precisam. Aqueles que ganham mais, as categorias mais privilegiadas, têm tido projetos e reajustes consideráveis enviados por parte do governo. E esse que mais precisam não tem tido nada. Pode ser os brigadianos, os professores e todos os outros servidores que passam de 90% que não têm tido essa atenção de parte do governo. O presidente Sérgio Arnaud, da FESERGS, está aqui conosco e pode nos relatar sobre a importância desse apoio da bancada, dos dois deputados que falaram, que estão apoiando essas campanhas do funcionalismo. Boa tarde. Nós realmente vimos com satisfação os depoimentos do deputado Gilberto Kappani, líder da bancada do PMDB, uma bancada bastante expressiva na Assembleia Legislativa, e também o deputado Adroaldo Loureiro, líder da bancada do PDT. Outra bancada bastante importante com assento na Assembleia Legislativa. É importante levarmos este programa, essa pergunta do espaço do servidor, para dentro da Assembleia Legislativa, porque o governo do Estado esqueceu dos servidores do Poder Executivo. O Poder Executivo, a governadora, se lembrou apenas dos servidores de altos salários e para estes destinou propostas como a própria reestruturação dos quadros da Secretaria da Fazenda. Pois bem, nós estamos saindo às ruas com uma campanha dizendo que esqueceram de nós, pedindo o apoio dos deputados, pedindo que os servidores se engajem nessa campanha na busca de 19% de reajuste já para todos os servidores do Poder Executivo. E não podemos deixar de registrar que também se soma nesse momento, dentro da FESERGS, a voz do Sintergs, que está também com a sua campanha na rua, em defesa de reajuste para os técnicos científicos do Estado, que também padecem de um brutal arroxo salarial. Eis que tanto eles, quanto os demais servidores do Poder Executivo, quanto os servidores do quadro geral, funcionários de escola, funcionários da saúde, enfim, estão amargando um brutal arroxo salarial e não tiveram nenhum percentual de reajuste ao longo dos mais de 3 anos de governo Ieda Cruzius. E isto é uma vergonha, isto é uma coisa que nós não podemos admitir, porque são exatamente esses os servidores que atendem os nossos filhos, que atendem as nossas famílias nos postos de saúde, nas escolas, nas estradas, conservando as estradas. Enfim, são esses os servidores que são a cara visível do Estado, pois esses foram esquecidos pela governadora e nós não podemos deixar este assunto morrer exatamente no ano eleitoral, para que todos os servidores e a sociedade saibam como são tratados os servidores e como são tratados os serviços públicos que deveriam estar beneficiando a população. Inclusive os deputados, nos seus depoimentos, nos relataram, né, que a questão da Brigada Militar, eles ainda estão ali na categoria meio quebrados, os professores provavelmente serão chamados, mas até agora não assinaram nada para quadro geral, nem servidor do Poder Executivo. Esse esquecimento é que nós estamos batendo na tecla. É injustificável esse esquecimento, mas ele revela a face medonha desse governo, que
aniquilou com os serviços públicos no estado do Rio Grande do Sul e está aniquilando também com os seus servidores. E nesse momento estão em tramitação na Assembleia, aliás, estão em discussão os projetos que dizem respeito à Polícia Militar e também existem alguns projetos da Secretaria da Fazenda. E nós gostaríamos, já que está na bancada conosco o Di Martino, diretor da FOSEF Sindicato, que você conduzisse com ele essa questão importante, porque ela é reveladora de como o Estado trata o serviço público no Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui com o Carlos De Martini Duarte, que é diretor da FOSEF Sindicato, e a gente gostaria de saber por que a FOSEF é contra os projetos de reorganização da Secretaria da Fazenda. Por que essa posição contrária? Em primeiro lugar, agradecer, né, o espaço, né, nesse programa, espaço do servidor. E nós somos contra, porque são desnecessários esses projetos. O Estado do Rio Grande do Sul tem batido recordes de arrecadação mês a mês. Não se justifica uma alteração na estrutura da Secretaria da Fazenda para satisfazer a vaidade de alguns. Esses projetos de reestruturação de leis orgânicas, eles trazem no seu bojo uma repercussão financeira de mais de 90 milhões de reais, quando seus defensores diziam que não tinha repercussão financeira. Isso é quase a totalidade do que é oferecido para os brigadianos, que são 19 mil servidores. E para esses servidores da Fazenda, e nós somos, os técnicos do Tesouro são servidores da Fazenda, e nós somos contrários a esse projeto. Nós somos contrários a esse projeto. Não há necessidade nenhuma de alterar a estrutura da Secretaria Estadual da Fazenda. Essa repercussão de mais de 90 milhões para satisfazer um pouco mais de 1.000 servidores. E como muito bem coloca o presidente Sérgio Arnaud, para 20 mil servidores da segurança pública, 100 e poucos milhões, né? 111 milhões, e ainda não conseguem ter esses recursos, esses servidores que tão pouco percebem. A exemplo do Código Geral, a exemplo dos técnicos científicos, que estão requerendo, senhores, a política salarial que não foi cumprida em 1997. Os 19% da Lei Brito que não foi levada a efeitos. Então, estamos nos solidarizando a essas entidades, dizendo que não deva ser votados esses projetos da Secretaria da Fazenda, porque eles não se justificam, tanto que os deputados têm se negado em colocá-los em pauta. Inclusive, os deputados todos que nós conversamos relataram que a governadora nem conversa com os próprios deputados. Ela simplesmente ignora, manda os projetos, não conversa com os servidores, não há diálogo nenhum. Não sei se há algum aceno de diálogo, inclusive, se nos últimos dias... Não, estamos buscando através da Assembleia Legislativa, já que o governo do Estado se omite no diálogo, né? Estamos buscando, através dos deputados, da presidência da Assembleia, a reabertura desse diálogo, já que é de suma importância para os servidores do quadro geral e do Poder Executivo. Exatamente, presidente Sérgio Arnaud, e nós vamos mostrar a seguir que os servidores conseguiram audiência com o presidente da Assembleia, deputado Giovanni Cherini, e vamos relatar a seguir qual o depoimento dele com relação à causa dos servidores. Presidente, o senhor se coloca como interlocutor para tentar abrir as negociações com o governo do Estado diante dessas categorias de servidores? Bom, eu recebi aqui com muito carinho todos os representantes que fazem parte da FESERGS, que é a entidade de classe dos funcionários públicos, da grande massa dos funcionários públicos. Mais de 100 mil são ligados à FESERGS. Nós estamos fazendo o nosso papel. Como estamos processando também na Brigada Militar, Polícia Civil, nós também queremos fazer a mesma coisa em relação às pessoas ligadas à FESERGS, aos funcionários públicos ligados à FESERGS, que é levar esse assunto para o líder do governo, o deputado Adilson Troca, processar aqui algumas audiências. A gente já sabe quais são as reivindicações. A principal é um reajuste de 19% além da Lei Brito, e nós, com esses números, nós podemos apresentar para o líder do governo, e aí ele, junto ao governo, ver o que é possível. Nós temos um problema de prazo, todo mundo está ciente disso, mas de minha parte nós não vamos recuar 1 milímetro no sentido de buscar esse entendimento. Temos aqui
a presença do deputado Adaldo Loureiro, que também tem trabalhado muito nesse assunto, e nós queremos então ser um elo de ligação. Como nós assumimos aqui, com o tema cooperação, o Rio Grande acima das diferenças, nós também queremos fazer a cooperação para aqueles que ganham menos. E é o caso